Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Estou com uma cirurgia plástica, a doutora Franciele de Freitas, e nós vamos falar, além da cirurgia plástica, sobre cosmiatria. Sabe o que é cosmiatria? Ela vai falar sobre isso e muito mais. Doutora Fran, seja bem-vinda ao programa Fala Doctor. Obrigada. É uma grande satisfação e que bom que eu consegui te tirar um pouquinho dos teus pacientes para que venha aqui e fale sobre esse tema, que foi uma excelente escolha. Tentamos algumas vezes, né? Sem dúvida, até que conseguimos. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre essa área que eu sou tão apaixonada. Cirurgia plástica, eu trabalho muito com as cirurgias. Trabalho muito com tratamentos cirúrgicos de face, corporais. Trabalho bastante também com toda a área da estética, com tratamentos corporais e faciais, desde preenchimentos, tecnologias, bioestimuladores, toxina e todos os outros tratamentos corporais também. Nós temos uma gama de aparelhos na clínica, de tecnologias, então hoje em dia eu consigo oferecer a maior parte dos tratamentos para os pacientes dentro da clínica. Começando lá, terminaste ali os 6 anos de medicina, depois vai para a cirurgia geral ou não? Cirurgia geral. Cirurgia geral e aí depois vem a cirurgia plástica. Exatamente. Cirurgia plástica reparadora, né? Começa pela parte reparadora, depois vem para a parte estética, né? E sai para o mercado de trabalho. Exatamente. Bem dessa forma. E aí então vem aquele mundo de cosmético, aquele mundo de novas situações, de toxina e assim vai por diante. Dentro desse caminho, não vou falar nem evolução, o profissional, né, médico, ele tem a sua escolha, né, que pode trabalhar todo o corpo, né, face e corpo, ou pode se especializar também apenas na face. Como foi se construindo essas decisões na tua carreira? Bom, eu fiz a minha formação no Instituto Pitangui. Então lá a gente passava por todas as áreas. Tanto a estética, que era muito forte, quanto a reconstrutora, desde cirurgia infantil, lábio leporino, queimados, reconstrução de mamas. Confesso que a parte estética sempre foi o forte da minha formação. E foi a parte que eu mais me dediquei, também no meu consultório particular. Quanto a rosto, corpo, eu trabalho com as duas partes, mas eu tenho... Meu coraçãozinho bate um pouquinho mais pela parte facial. Tá? Então, proporcionalmente, eu tenho muitas cirurgias e tratamentos corporais, porque no fim é o que é mais procurado. Sim. Mas, proporcionalmente, eu trabalho mais ainda com face. Certo. Tanto facelifting, quanto nariz, quanto pálpebra, orelha abano e a cosmiatria em geral. Certo. Depois que eu me formei, eu aproveitei para visitar, não só depois, durante a minha formação também, minhas férias, tudo, eu aproveitava para fazer fellows fora do país. Explica o que é fellows pro Os público. fellowships, então, são estágios, né? Escolher uma pessoa conhecida, nomes fortes e passar um tempo com essa pessoa para conhecer mais o trabalho, para se aprimorar, se aperfeiçoar. Então eu aproveitei muito, até porque eu estava num grande centro, no Rio de Janeiro, com pessoas muito conhecidas, que era o Pitangui e todos os outros staffs, eu tive muita oportunidade de poder estar com pessoas muito conhecidas. Então fiz fellow com Fod Nahai, fiz fellow com Renato Saltes, Estados Unidos, fiz fellow na Turquia, de nariz. Eu aproveitei para fazer muitos fellows, todo o tempo que eu tinha disponível, além da formação, e também depois da formação. Eu tinha férias, aproveitava para ir para algum país, para algum cirurgião renomado, para aprimorar. Quais são as maiores correções que o paciente procura no teu consultório? Olha, ainda tem muita procura. Mama, lipoaspiração,
facelift, rinoplastia. Mas eu acho que é mais Papada. ou menos essa ordem. Papada eu já englobo no facelift, que é o neck lift. Exato, porque ele engloba a papada, o que mais? O facelift. A papada, sulco nasogeniano, é todo o descenso do rosto, né? E isso engloba a papada também. Porque quando faz todo o descenso do rosto, desce o platisma também, forma a papada, desce glândulas salivares, o digástrico. Então, tudo aquilo é tratado de volta para o seu lugar. O bom disso é que pode fazer a parte cirúrgica, Sim. né? E as aplicações. Exatamente. Né? Envolvendo também os aparelhos, que hoje a modernidade está aí, né? Os aparelhos estão para ajudar. Exato. E o que há de mais moderno hoje em termos de aparelhos na cirurgia plástica? Na cirurgia plástica, eu acredito que sejam os aparelhos para retração de pele. Certo. Então, hoje em dia, nós temos Body Tight, temos Morpheus, temos Face Tight, entre outros aparelhos que fazem com que haja uma retração de pele, que era o nosso grande problema. Porque a gente muitas vezes tratava o paciente, por exemplo, uma lipoaspiração, ou até a região da papada. A gente tratava, mas aquela pele ficava de má qualidade. Certo. Com uma flacidez. Então, hoje em dia, com as tecnologias, a gente consegue uma retração maior dessa pele, fazendo com que ela tenha mais qualidade. Então, eu acho que esse é o grande boom da tecnologia atualmente. Sem dúvida. Bom, temos os tratamentos? Temos. Temos o melhor equipamento? Temos os melhores produtos? Temos. Temos a melhor mão cirúrgica? Temos. Mas também, do outro lado, também tem que ter um cuidado, né? Tem que ter também uma situação de um estilo de vida mais saudável. Por quê? Por exemplo, vamos misturar algumas situações que podem dar, não complicações, mas que pode afetar muito num pós de cirurgia plástica, ou até mesmo os cuidados da cosmetria. Isso, da cosmetria. Então, o paciente é parte de todo o processo, né? Então, ele tem que tomar os devidos cuidados que são orientados dependendo de cada procedimento, cada cirurgia. Então, isso é muito importante, a gente tem uma consulta só para isso, para passar as orientações, os cuidados, e sem dúvida, o paciente faz parte total do processo de recuperação, tanto pós-operatória quanto pós-procedimentos. Por exemplo, uma paciente que faz uma cirurgia de mama redutora, ela não pode sair dirigindo, ela não pode sair levantando muito os braços, pode atrapalhar na cicatrização dessa mama. Isso não é por um dia ou dois, é por 30 dias. Claro. Então, uma paciente que faz uma lipoaspiração, ela vai ter que continuar cuidando da dieta, senão ela vai recuperar o peso perdido. Sem dúvida. Né? O tabaco. Eu sou, assim, olha, muito cuidadosa quanto a isso. Existem muito poucas cirurgias que eu aceito fazer com tabagismo, para não dizer nenhuma. Talvez uma blefaro, no máximo. Rinoplastia, 30 dias sem tabagismo. Lipoaspiração, abdominoplastia, mama redutora. Quase todas as cirurgias não pode haver o tabagismo, porque ele diminui bastante a vascularização dos tecidos. Isso pode causar necrose. Então, com certeza, é um fato muito importante que a gente orienta no pré-operatório. Então, na nossa própria anamnese, essa é uma das perguntas. Hoje em dia tá estranho, porque quando tu vai perguntar, parece que tu tá perguntando uma coisa errada. Tipo, você fuma ou já fumou? A pessoa te olha assim, porque a grande maioria, graças a Deus, não está mais fumando. É muito pouca a prevalência, a incidência de pacientes tabagistas, mas ainda existem. Ah, sem dúvida, com certeza. E também pelos cuidados do sol, né? Sim. Imagina, fica com a pele toda bonita, recalchutada, né, que chamam, né? E aí então começa a pegar um solzinho, né? No outro dia pega sol de novo, não se protege. Sol mancha, né? Então, sol mancha uma cicatriz, sol mancha a pele tratada. Então, o ideal era a gente não pegar sol, só que eu sei que a gente sabe que aqui no Brasil é quase impossível. Claro. Mas assim, a gente pede para que cuide muito a cicatriz, e não é só no primeiro mês. Sim. Por 2 anos, sol na cicatriz pode manchar. Então, você vai fazer uma abdominoplastia, pode tomar sol quando tiver tudo cicatrizado, nenhum hematoma, no mínimo 30 dias. Pode, mas vai proteger muito bem essa cicatriz.
com protetor solar, com biquíni, com proteção, porque sol na cicatriz mancha mesmo, deixa a cicatriz escura. A nível mundial, o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia plástica. Olha, ele intercala, tem ano que é o Brasil o primeiro, tem ano que os Estados Unidos é o primeiro. Exatamente, então tem sempre essa situação, né? Isso. Como não finalizou ainda o ano, que né, as pesquisas elas vêm no virar o ano, mas o Brasil está sempre em concorrência com os Estados Unidos. Isso. Né? Agora, nós somos muito famosos na cirurgia plástica. Agora, nunca perguntei, né? Então vai ser o primeiro profissional que vou estar perguntando sobre isso. O brasileiro é muito vaidoso? O brasileiro é muito vaidoso. Muito vaidoso. Eu até estive conversando com uma indiana esse final de semana, almoçando com ela. E a gente estava comparando na Índia, por exemplo, ainda é muito pouco procurado pelos procedimentos e pelas cirurgias plásticas. Já o Brasil, até porque expõe mais o corpo, tem mais liberdade, eu acho, para isso. A mulher brasileira é muito vaidosa e o homem também, cada vez mais e mais. Então, talvez pela exposição do corpo, talvez por já ser um país que é famoso, foi Pitangui que criou a cirurgia plástica, né? Então, é daqui que tudo começou. É muito mais comum para a gente do que para muitos países. Com certeza. Os homens entrando mais, é? Cada vez mais. Então, no segundo bloco, vocês vão ver a respeito disso. Até breve. Certo. Quer dizer que a procura dos homens também está acontecendo muito nos consultórios de cirurgia plástica? Sim. Isso é até um cuidado que a gente tem, porque nós procuramos deixar o homem mais à vontade. Nós temos uma sala separada. Então, quando a gente já sabe que o homem não gosta de ficar na recepção com as outras mulheres, a gente passa para a salinha VIP. Marca eles nos horários mais discretos. Final do dia, início do dia, quando o consultório está com poucos pacientes. Olha só. A gente sabe que o homem é mais reservado na questão vou fazer um procedimento, tanto de procedimento estético quanto cirurgia plástica. Claro. E a gente sabe também que no consultório ainda é a mulher que prevalece, no consultório da cirurgia plástica. Então, às vezes, eles ficam um pouco acanhados, mas estão, sim, cada vez mais procurando por tudo. Lipoaspiração, rinoplastia, facelifting, ginecomastia. Então, tem muitos procedimentos. Explica o Ginecomastia é quando o homem tem aumento da glândula mamária. Quando ele tem as mamas um pouco mais aparentes. Então, os homens não gostam disso, a grande maioria, né? Aparece na roupa. Então, eles buscam a gente para a retirada da glândula e uma lipoaspiração nessa região. E o público jovem? O grupo jovem, as meninas, nariz, prótese de mamas. Aí vai para os procedimentos, preenchimento de lábio. Então, o grupo mais jovem é isso, né? E os meninos, nariz, rinoplastia, alguma lipoaspiração. Eu acredito que o lugar que escolheste para fazer o fellow na Turquia, aprender mais sobre o nariz. Sim. Porque o nariz dele é adunco que eles chamam, né? É. Isso, né? Então lá com certeza eles são muito especialistas Eles nisso. São muito bons em nariz. A Turquia em geral é famosa por isso. O nariz é uma parte do corpo que é difícil de acertar. Nem todos os pacientes
eles ficam satisfeitos com o verdade. reparo que foi feito no nariz. É E verdade. muitas vezes os pacientes pedem para voltar o que era. É verdade? Assim, eu não digo para voltar o que era, nunca me aconteceu. Mas hoje em dia, até pelo uso do celular, das filmagens, das selfies especialmente, Isso. as queixas do seu próprio nariz são cada vez maiores, porque as pessoas, especialmente os jovens, estão enxergando com muito mais detalhes e muitas vezes detalhes que não são verdadeiros, porque uma selfie ela mostra detalhes que às vezes não são. Aumenta. Exatamente. Quando a gente tira uma foto muito de perto, o nariz fica maior e as orelhas que são para trás ficam menores. Então, muitas vezes, especialmente adolescentes, acabam em busca de coisas que a gente não consegue dar. Exatamente. E entrando nesse consegue dar, vamos entrar nos limites, porque muitas vezes tem pessoas que elas não querem o seu limite, querem muito além. Sim. E por vezes não se tem milagre. Não. A gente vê isso muito. E quais as principais situações que acontece isso? Nariz é uma queixa importante. Às vezes a gente não conseguir chegar exatamente no que o paciente quer, querer retoque. Não é comum, mas acontece. Lipoaspiração também, às vezes o paciente acha que ficou uma gordurinha e na verdade o que está pegando ali é excesso de pele, a dobra da pele. Então, às vezes acontece esse tipo de queixa. De queixa. Pacientes com problema de fibrose. Vamos falar sobre isso? Então, fibrose. Fibrose é normal num pós-operatório de lipoaspiração, por exemplo. Eu digo que a fisioterapia pós-operatória, a drenagem linfática pós-operatória, ela faz parte do processo, porque fibroses vão acontecer. Só que a gente tem como prevenir o máximo que elas aconteçam e tem como tratar, na grande maioria das vezes. Então, fazendo um bom pós-operatório, usando a cinta de forma correta, às vezes precisa usar umas talas por baixo da cinta, fazendo um bom acompanhamento pós-operatório, vindo nas consultas para que a gente possa corrigir a tempo, essa malha está dobrando aqui, ali vai marcar. Então, o pós-operatório é muito importante, porque fibrose é tecido cicatricial. Claro, é uma sim. cicatriz. Então, não depende de nós, cirurgiões. Depende muito do paciente, da forma com que ele cicatriza e depende muito da forma como foi feito o pós-operatório. Certo. Comorbidades que implicam na cirurgia plástica. Existem várias comorbidades. É o que eu digo, cirurgia plástica para o paciente saudável. Tem que ter cuidado. Exatamente. Então, a gente precisa sempre de uma avaliação criteriosa no pré-operatório. Por exemplo, eu costumo fazer para abdominoplastia, para lipoaspiração, ultrassom de abdômen total. Porque às vezes o paciente está lá com uma lesão que pode ser até um câncer, que nunca ia imaginar, e eu vou estar fazendo uma abdominoplastia. Então, eu gosto de fazer uma avaliação bem criteriosa, avaliação cardiológica, raio-x de tórax, exames completos de sangue. A gente tem que estar lidando com o paciente saudável. Claro. Quando o paciente tem alguma comorbidade, ele tem que estar muito equilibrado com uma avaliação do médico responsável. Por exemplo, o paciente é diabético. Isso. Ele tem que estar muito estável da sua diabetes, muito controlado, com uma liberação do seu médico endocrinologista para que possa ser feita essa cirurgia. Um paciente cardiopata, tem cardiopatias que não vai ser possível operar um paciente, submeter a uma cirurgia estética com cardiopatia. Tem algumas que são mais leves, que o cardiologista vai avaliar e vai dizer que o risco é baixo. Então, a gente conta com outros colegas também para nos fazer o risco cirúrgico, né? Certo. E a robótica na cirurgia plástica? Olha, a robótica na cirurgia plástica ainda está bem inicial, mas eu acho que vai entrar com tudo em breve. Sim, porque eu acho que existem alguns trabalhos aqui no Brasil? Existem trabalhos, sim. Ainda está bem inicial na parte da cirurgia plástica. Nos congressos a gente ainda não está ouvindo muito, mas eu acredito que, como nas outras áreas, vai chegar para a gente também. Vai chegar também. Sim. Bem, a questão marido e mulher, tá? A mulher
foi te procurar, fez a cirurgia plástica. Vou te trazer meu marido aqui, acontece? Acontece. É? Porque é sempre a mulher que puxa o marido, né? Acontece. Acontece bastante a mulher vir para fazer a cirurgia. Esse ano eu operei marido e mulher em questão de uma semana de diferença. Os dois fizeram facelifting. Olha. Ele primeiro, depois ela. Ah, ele primeiro? Não, perdão, era para ser ele primeiro. Ele tinha escolhido ser primeiro, mas como ele foi com o otorrino junto, ele fez uma parte de septo, acabou que as datas não coincidiram, foi ela primeiro. Acho que 8 dias depois foi ele. E família? Muito também, acontece bastante, às vezes os pacientes se empolgam um com o outro. Sim. Aconteceu um ano de eu operar 3 irmãs de face, que eu achei muito interessante, 2 eram gêmeas, Sim. idênticas. Então acontece sim, amigas, irmãs. Dentro do teu propósito, qual a grande realização que tu tens em relação ao teu trabalho? Eu acho que é a resposta, né, que a gente vê dos pacientes. Eu acho que essa é a grande realização. Tu poder ver na carinha dos pacientes a felicidade por eles terem alcançado o objetivo que eles tinham, se sentir mais bonitos, mais bonitas, mais confiantes. E hoje a gente acompanha os pacientes pelas redes sociais. E daí quando tu vê aquele trabalho, aquela pessoa cuidando de si, o que te traz isso? Olha, a gente vê bastante os pacientes expondo, né, sua própria cirurgia plástica com resultados bonitos. A gente vê os pacientes se cuidando através das redes sociais. Então, isso pra gente é outra situação também maravilhoso. que acontece, seja ou antes ou depois, mas vamos dizer que algo acontece com a pessoa que ela começa a emagrecer. Ela já procura cirurgia plástica, certo? Que bom quando é assim. Ou às vezes faz uma cirurgia plástica e aí começa a emagrecer. Me conta sobre isso. Assim, olha, Essa o experiência ideal, com o paciente. a gente sempre gosta de dizer que cirurgia plástica não é para emagrecer. Tá? A cirurgia plástica é para dar contorno, é para retirar excessos, é para parar as arestas. Ótimo, Tá? muito bem colocado. Cirurgia plástica não é para emagrecer. Então, muitas vezes chega no consultório pacientes assim, eu tô mal com meu marido, tô em depressão, eu engordei não sei quantos quilos. Não é por aí. A paciente tem que estar com um índice de massa corpórea razoável para que a gente possa fazer uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, até mesmo uma cirurgia de face. Porque se a paciente operar que não fica bom o resultado, de uma paciente muito fora do peso, para cirurgia quase nenhuma, tá? Especialmente cirurgia corporal. E outra, que depois ela vai emagrecer, que deveria ser o objetivo. E ela vai ficar com excesso de pele, porque não operou com o peso, não digo o ideal, mas pelo menos próximo do ideal. Sim. Eu gosto de dizer que o ideal seria que o paciente estivesse entre 25 e 26 de índice de massa corpórea como máximo para operar. Mas a gente ainda em alguns casos vai até 28. Depende do caso. Dependendo de cada caso, avaliando. Claro, sem dúvida. E agora, chegando ao final da nossa entrevista, qual é a mensagem que deixa para esse público que está nos assistindo? Olha, buscar pela cirurgia plástica, sim. Buscar pela cirurgia plástica com consciência e pela cosmetria também. Com consciência, sabendo que a gente sempre tenta pelo melhor, para dar o melhor. Passar todas as informações para a gente, porque às vezes tem paciente que esconde algumas coisas, né? Isso é muito importante. E saber que cirurgia plástica, que cosmetria estão aí sim para autoestima, para a pessoa se empoderar, para a pessoa se sentir mais confiante e que de uma forma muito segura a gente pode sim ajudar muitos pacientes. Maravilha! Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre convidada. Obrigada. E a você que está nos assistindo, aquele abraço.